Olá, senhores, tudo bem? Sou o professor Marcos Santos, da disciplina de História. Na aula de hoje, nós vamos analisar a Revolução Industrial. Para ser mais preciso, a primeira Revolução Industrial. E o objetivo desta aula é compreender a Revolução Industrial e analisar seus impactos nas esferas da produção, circulação de povos, produtos e culturas. Ok? Primeiro, eu gostaria que você aí está sentadinho aí, analisasse, olhasse ao seu redor, olhasse para a roupa que você está vestido, o calçado, a cadeira que está sentado, dá uma olhadinha aí, olha ao teu redor. Observou? Senhores, o que eu quero falar para vocês é que todos esses produtos aí que você está sentado, que você está vestido, todos esses materiais aí, foi produzido em uma indústria, certo? Então, na aula de hoje também vai nos ajudar a entender esse processo industrial, tá? Veja, vamos ver como aconteceu dos primórdios até chegar à indústria, tá bom? Então, para isso acontecer, nós vamos analisar primeiramente a transformação na forma de produção do artesanato à maquinofatura. Primeiro, vamos analisar o artesanato. Senhores, o artesanato era uma forma de produção onde uma pessoa só, ele ia em busca da matéria-prima, ele pegava essa matéria-prima, fazia o tratamento dela e transformava em um produto final para entregar para o seu cliente. Tá? A manufatura é diferente, agora é uma escala de produção maior, onde envolve um número maior de pessoas. Então, um grupo de pessoas vai em busca da matéria-prima, outro grupo de pessoas vai preparar essa matéria-prima, um outro grupo vai transformar essa matéria-prima, um outro grupo vai agora fazer o acabamento final desse produto, que vai ser vendido para uma loja ou para várias lojas e depois para os seus clientes. Ok? Essa era a manufatura, mas uma coisa você observa, que até aí é só a força do homem. Ok? Não existe aí a força da máquina. Mas agora nós vamos observar a maquinofatura. Tá aí a maquinofatura, por isso que é considerada uma revolução, porque é a transformação agora da força do homem passando para a força da máquina, ok? E para isso acontecer, existe o desenvolvimento da tecnologia, onde vão criar modelos de máquinas, a utilização de combustível para que essas máquinas funcionem e assim ajudar nesse processo de produção, tá bom? Então, não quer dizer que vai excluir o trabalho do homem, mas a parte pesada que vai fazer vai ser a máquina, ok? E aí quem vai ganhar destaque nesse processo da primeira revolução industrial são os ingleses. E aqui nós temos os principais fatores que vão contribuir para levar os ingleses a ter esse pioneirismo na revolução industrial. O primeiro fator econômico, o fator político, naturais e sociais. Nós vamos analisar cada um. Existe um ex-jogador de futebol que foi famoso, artilheiro, campeão mundial, brasileiro. Ele, numa entrevista, certa vez ele falou o seguinte: quando eu nasci, Papai do Céu apontou o dedo para mim e disse, esse é o cara. Podemos falar a mesma coisa relacionada à Inglaterra quando se fala de indústria. Porque tudo deu certo para os ingleses. Tudo deu certo. Do fator econômico ao fator social. Então vamos analisar primeiro o fator econômico, por que contribuiu. Porque os ingleses, desde o início do mercantilismo e foi passando por um processo, antes da Revolução Gloriosa, eles já eram excelentes comerciantes. Faziam comércio com várias partes do mundo, suas colônias e outras regiões, outras nações. Então os ingleses eles tinham condições financeiras bem grandes, tá? E para você ter uma ideia, o ouro que Portugal tirou do Brasil e que a Espanha tirou da América Central aqui, a maior parte desse ouro vai para os cofres britânicos. Porque eles já tinham uma manufatura bem avançada e eles vendiam esses produtos para esses países e eles vão fazer o pagamento. Então, veja, economicamente eles já estão muito bem, tá? Eles têm recursos suficientes para investir nas indústrias. Agora o político, senhores, o fator político que vai contribuir é porque lá na Revolução Gloriosa, os ingleses resolvem o problema deles relacionado ao absolutismo.
aquele rei que mandava em tudo, que criava as leis, que impedia o comércio, impedia aquilo dessa forma e tal e tal. A Inglaterra ela resolve esse problema na Revolução Gloriosa, quando cria o parlamento inglês com o sistema político parlamentarista, monarquia parlamentarista, né, onde quem está no comando agora da política inglesa são os burgueses. Boa parte do parlamento inglês era formado por burgueses. E esses burgueses são os mais interessados pelo comércio e pela indústria também. Então, veja, eles vão criar leis que vão beneficiar a sua produção, vão beneficiar a si próprios, tá bom? Então, veja, a política eles já estão resolvidos. E o natural, senhores? O naturais é porque o subsolo da Inglaterra era rico em minério de ferro e em carvão. Minério de ferro vai servir para a produção das máquinas, para a produção de estruturas de ferro. E o carvão vai ser o combustível que vai movimentar essas máquinas. Então veja que está dando tudo certinho. E ainda mais, para uma indústria, para essas máquinas e para a indústria funcionar, precisa de trabalhadores. E é aí que acontece o processo social na Inglaterra, porque os ingleses vão criar a política do cercamento. E essas pessoas que moravam no interior, moravam na zona rural, eles vão perder as suas propriedades, porque esse cercamento pegar a propriedade desse pessoal, transformar em pastos, vão fazer cercas para transformar em pasto para criar ovelhas, porque essas ovelhas vão servir, o lã delas vão servir de matéria-prima para a indústria, para a produção de tecidos, para a produção de roupa. Então, vê, essas pessoas que saem do campo, saem da zona rural, eles vão para as áreas urbanas. E ao chegar nas áreas urbanas, eles vão agora em busca de trabalho para sustentar. E eles vão se empregar nas indústrias. Então, vê, a mão de obra para as indústrias está aí, né? O pessoal que vem do campo. Além disso, aqueles pequenos artesãos, eles vão fechar a propriedade deles, ou o estabelecimento dele, e vai também para a indústria. Vender o trabalho dele agora para ganhar um salário. Tá bom? Então, isso está acontecendo nesses processos, senhores. Então, veja. Um outro pontinho que eu quero dar destaque aqui é para a expansão das ferrovias. A invenção da locomotiva e do navio a vapor. Como consequência dessas máquinas que estão sendo criadas, do combustível, do carvão, os ingleses também eles vão começar a construir grandes ferrovias. Tá? E, lógico, grandes locomotivas também. E eles vão interligar regiões mais distantes da Inglaterra por intermédio de ferrovias. Dessa forma, eles vão conseguir buscar matéria-primas em lugares mais distantes, vão conseguir também expandir centros urbanos em outras regiões, criar novas indústrias em outras regiões da Inglaterra, ok? Dessa forma, a produção vai aumentar ainda mais e mais e mais. Agora, o navio a vapor, senhores, é um outro pontinho aqui muito interessante, porque é por intermédio desses navios que os ingleses vão começar a vender a produção deles para o resto do mundo. Tá? Para as colônias portuguesas, colônias espanholas, para as colônias da Inglaterra mesmo, nos Estados Unidos, onde é os Estados Unidos hoje, e algumas outras colônias na África. Então os ingleses vão ter várias colônias e vão vender também produto para essas colônias desses outros países. Okay? E com esses navios, além de produção industrial, vai pessoas também. Tá? Então veja, a cultura vai começar a se globalizar no mundo. Vai começar a circular pessoas levando culturas de diferentes regiões e trazendo para a Inglaterra, e assim acontece esse processo. Ok? Então veja, a circulação de produtos, pessoas e culturas, tudo circulando aí por intermédio dos meios de transporte que estão sendo criados aí na primeira Revolução Industrial. Senhores, agora partindo já aqui para o final, eu não posso deixar de focar e fazer vocês pararem um pouquinho e pensar nas condições de trabalho durante a Revolução Industrial. Porque essas pessoas que saem do campo para a cidade, eles não têm um lugar para morar. Não tem nem trabalho, imagine o local para morar. Eles vão para as fábricas e ao encontrar trabalho, eles vão trabalhar um período muito longo de horas trabalhadas. 12, 14, 16, 18 horas de trabalho. Tá?
eles não têm, quando retornam para casa, não tem um lugar para descansar. A casa onde eles moram é um cômodo, ali ficam 3 famílias juntas, o saneamento básico é péssimo, tá? Então essas pessoas, muito deles vão para bares, tomar, beber e bebida alcoólica, enfim, a estimativa de vida deles geralmente chegava a 50 anos no máximo. Tá? Mas um dos pontinhos que eu quero dar destaque aqui, além desse de explorar os trabalhadores, é o trabalho infantil. Tá? Porque imagine você aí com 13, 14 anos, trabalhando 18 horas direto. É terrível isso, senhores. Então eu quero que vocês pensem nesses pontinhos aqui, tá? Principalmente nesses dois, o trabalho infantil e a exploração dos trabalhadores. E eu tenho aqui uma atividade que eu quero que vocês tragam para mim na próxima aula, respondidinha no ponto, no jeito, no caderninho de vocês, ok? Então vamos lá, senhores, a primeira pergunta aí, a letra A diz assim: de acordo com os valores ensinados nas leis atuais, que problema pode ser visto nessa imagem? Abstraia bem a imagem. Observou? Descobriu? Tudo certinho? Muito bom. A letra B diz assim: apesar das leis atuais, o problema verificado na imagem ainda existe no Brasil? O que você acha? Ainda existe no Brasil esse problema? Faça uma pesquisa a respeito e registre suas descobertas em seus cadernos, ou em seu caderno, tá bom? Então eu quero que você faça essa pesquisa. Será que o trabalho infantil ainda existe? Exploração de pessoas, será que ainda existe? Faça essa reflexão. Senhores, isso aqui é importante porque, veja, a Revolução Industrial, estudar a Revolução Industrial, nos ajuda a compreender o nosso presente e projetar um futuro melhor. Ok? Então, muito obrigado. Traz essa atividade na próxima aula e eu aguardo vocês. Fique com Deus e até a próxima.